A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Tá convidando os irmãos aqui pra gente continuar no Êxodo 26, amém? Vai dizer as cortinas do tabernáculo, capítulo 26. Mesmo esquema, meus irmãos, do capítulo anterior, vou estar deixando um item por vídeo, amém? Para não ficar muito enfadado para os irmãos, amém? E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho torcido azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obra esmeralda. Ou seja, meus irmãos, seriam uma cortina de linha fina do torcido e azul púrpura. A cor seria azul púrpura, com querubins de obra batida, esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados. Cada cortina teria o comprimento de 28 côvados, a largura de uma cortina de 4 côvados. Eu falei cortona, mas é cortina, tá? De 4 côvados de largura. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade e na juntura. E assim também farás na ponta da extremidade de outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas, uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e as juntarás com estes colchetes à cortina, uma com a outra. Será um tabernáculo. Farás também cortina de pelos de cabras de tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados. A largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também para si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda, e outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma, e o resto que sobejar das cortinas da tenda, metade da cortina que sobejará penderá sobre as costas do tabernáculo, em um côvado de uma banda e outro côvado da outra. Que o sobejará no comprimento das cortinas da tenda penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de uma e da outra banda para cobri-lo, e farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta vermelha, e outra coberta de peles de texugo acima. Meus irmãos, aqui por que Deus está dando essas ordens a Moisés de fazer as cortinas de azul linho fino, 50 laçadas numa nelas, e assim vai? Elas seriam, por exemplo, vou estar dando um exemplo de cortina para os irmãos. Cortina é como se fosse isso aqui, mas elas seriam entrelaçadas uma nas outras. Meus irmãos, por quê? Porque aquilo que eles estavam fazendo era um tabernáculo, era algo para Deus, ou seja, a maioria de nós não teria acesso àquilo. Nós não teríamos acesso àquilo, a não ser que nós fôssemos escolhidos e consagrados para estar ali. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, da parte de Deus. Naquele tempo, meus irmãos, Deus estava meio que instruindo aquele povo, preparando aquele povo para lidar com ele, porque não era de qualquer jeito. Não era de qualquer maneira que se podia chegar até Deus. As coisas de Deus não poderiam ser de qualquer maneira.
Muitos questionam a veracidade disso aqui. Meus irmãos, se isso aqui não fosse verdade, para que uma pessoa que se preze iria fazer um tabernáculo? Fazer esse trampo todo aqui para ter acesso a nada? Se isso aqui não fosse verdade. Isso aqui dá trabalho, meus irmãos. Isso aqui não foi feito da noite pro dia. Meus irmãos, Moisés está sendo instruído como é que deve fazer. Isso aqui não se faz da noite pro dia, não. Eles iriam fazer isso à toa? Eles iriam ter esse cuidado todo à toa? Para você ver, meus irmãos, que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus, meus irmãos, são para levar a sério. Eles não estavam brincando de fazer cortina. Eles estavam realmente sendo instruídos a fazer um tabernáculo, a montar um tabernáculo, porque as coisas de Deus não são de qualquer jeito. Eles não estão brincando de laçar cortina uma na outra, não, meus irmãos. Eles estão fazendo aquilo que seria temporariamente, meus irmãos, um lugar que a presença de Deus ia se manifestar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o tabernáculo do Senhor somos nós. Nosso coração hoje é o tabernáculo do Senhor. Mas naquela época não era assim. Naquela época eles tinham recebido o sacerdócio por parte de Deus. Meus irmãos, e devemos levar a sério. Meus irmãos, quem acabou com o sacerdócio levítico foi o próprio Deus, porque ficou tão corrupto, meus irmãos, que o próprio Deus teve que dar um basta naquilo. Mas o que ele queria com os tabernáculos, que mais futuramente seriam os templos, era que o povo fosse fiel a ele. Era um lugar que ele ia derramar a presença dele, para não consumir toda a terra, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.